A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica na primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral. Timóteo, filho na fé de Paulo. Ele diz assim no capítulo 4, a partir do versículo número 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e exortação ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos ouvintes. Glorificado seja o nome do Senhor. O interessante é que o apóstolo Paulo, aqui ainda no capítulo 4, no início do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. É por isso que o apóstolo Paulo vem orientando aqui o seu filho na fé, Timóteo. Ele vem orientando aqui o seu filho na fé, Timóteo, a continuar firme na caminhada. Ele fala que é para ele continuar num padrão, nesse padrão que você vem vivendo. No amor, na pureza, no procedimento. Ou seja, ele diz para Timóteo, Timóteo, continua dando testemunho, continua vivendo este evangelho que você está pregando. Continue. Mas ele chega para Timóteo e fala também, ó, não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Deus te deu um dom, então não se faça negligente, continue. Aí ele diz no versículo 15, medita essas coisas e nelas medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti e da doutrina. Então, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, continue dando testemunho, continue estudando a palavra, continue crescendo em sabedoria, para que quando você for pregar, né, esta palavra seja uma palavra que venha impactar a vida das pessoas. Então é necessário, Timóteo, que você continue dando testemunho, que você continue perseverando no amor, na doutrina, para que os falsos cristos, né, os enganadores, os mercadejantes da fé, não venham te seduzir. Por isso que no início do capítulo 4, Paulo diz para ele, ó, o Espírito diz expressamente à igreja, que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, surgirão falsos mestres. E nós estamos vivendo isso, meu irmão, minha irmã, você jovem, medita na palavra do Senhor, pesquise, leia a palavra de Deus, busque na palavra de Deus. Você homem, você mulher, você pai, você mãe. Todos nós precisamos ter essas características que Paulo está falando aqui a Timóteo. Nós precisamos andar no amor, na fé, na pureza. Nós não podemos ser negligentes naquilo que Deus nos chamou. E de pregar o evangelho. Para você pregar o evangelho é necessário que você conheça esse evangelho. Nós estamos vivendo dias difíceis, meu irmão, minha irmã. Dias de apostasia terrível. Pessoas que outrora pregavam o evangelho cristocêntrico, hoje estão pregando um evangelho segundo seus desejos. Muita heresia no meio do povo de Deus, muita besteira, muita palhaçada, muita brincadeira no meio do povo de Deus. E a única forma de você discernir isso é seguindo os conselhos de Paulo. Não ser negligente.
andar na pureza, no amor, estudar a palavra de Deus, para que você possa estar preparado para fazer uma boa apologética, para você poder fazer uma boa defesa daquilo que você crê. Porque muitos, lembra que Jesus falou que nos últimos tempos surgiriam falsos pastores, falsos mestres, que farão sinais e prodígios, e se possível, enganariam até os escolhidos. Tem muita gente saindo de igrejas sérias e indo para atrás desses falsos mestres, dessas falsas doutrinas. Nós precisamos estar alicerçados na rocha, meu irmão. Esse dia eu estava lendo o livro do Hernando Dias Lopes, que fala a teologia do bambu. Acho que é isso, a teologia do bambu. E ele faz uma comparação com o bambu. O bambu, apesar, ele é fino, mas ele cresce para o alto. Sabe por quê? Porque ele aprofunda a sua raiz. A sua raiz é profunda. Pode dar o vendaval que for, que o bambu ele enverga, mas não quebra. E é isso que eu e você precisamos ser. Precisamos ser como o bambu, alicerçando nossa raiz lá embaixo. E sabe quem que vai nos segurar lá embaixo? Cristo, a palavra de Deus. A palavra que é viva, que é eficaz. A palavra que não vai nos manter de pé no momento das adversidades. No momento da metralhadora de heresia que estão disparando por aí, nós vamos estar protegidos, pela palavra. Então vamos estudar a palavra, meu irmão. Não fica no Salmo 91 aberto na sua casa sem ler a Bíblia, não. Leia a palavra de Deus. Quando alguém estiver falando sobre dons espirituais, brincando com os dons espirituais, dando profetado, você vai lá e diz o que Paulo diz acerca dos dons. Vai lá, lê os evangelhos, vê como que os discípulos se comportaram. Quando você vê essa palhaçada de gente caindo, rolando, gritando, entendeu? Entrevistando demônio, vai para a Bíblia, meu irmão, começa a estudar as Escrituras. Gente inventando moda, entendeu? Inventando moda, querendo se colocar igual a Deus, as pessoas vindo, fazendo fila para pegar toalhinha de suor para passar no rosto. Que coisa absurda, minha gente. Que idolatria é essa no meio da igreja? Que coisa terrível no meio da igreja. Você sabia que toda a autoridade foi dada a você também? Lá em Marcos vai dizer, aquele que crê e for batizado, esses sinais seguirão aos que crerem. É para você e para mim. Orarão por enfermos, enfermos ficarão curados, expelirão demônios. Para eu e você, para nós que somos servos e servas do Senhor. Agora é necessário você conhecer, meu irmão, precisa conhecer. Conhecer aqui, o seu manual de regra e fé. Não é pregar a Bíblia e ir domingo assistir culto, não. Você precisa conhecer. Por isso que há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem, por falta de conhecimento da palavra. É por isso que estão transformando a igreja num verdadeiro empresas, centro de heresias, porque os membros da igreja estão todos assim, de braços cruzados. E vocês são responsáveis por aquilo que está acontecendo na igreja que você faz parte. Se é que você se considera um verdadeiro cristão. Você é responsável. Você é responsável por aquilo que o seu pastor está pregando, está aplicando dentro da tua igreja. Se você ficar de braços cruzados, você também é culpado. Então, para nós termos a autoridade de pregar a doutrina, de confrontar a doutrina de Deus, é necessário ler a palavra de Deus. É necessário conhecer a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo o tempo todo. Timóteo, medita na palavra, busque a palavra de Deus, continue pregando a palavra de Deus, continue se alimentando dela, seja um profundo conhecedor da palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo, busque na palavra, porque é essa palavra que vai te manter de pé, meu irmão. É essa palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo, já na segunda carta, ele vai dizer, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a compreensão e para a correção, para a educação na justiça. Ele vai dizer aqui no capítulo 3,
No capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer, ó, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você maneja bem a palavra da verdade? Ou você é negligente? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que nós possamos cada vez mais buscar conhecimento na palavra. Não fica no YouTube, televisão, ouvindo pregadores. Se você conseguir filtrar, amém por isso. Mas se você estiver iniciando a sua caminhada, vai na palavra, confronte, compare com a palavra de Deus. Procure homens e mulheres de Deus na tua igreja para te orientar quem são os pregadores, referências para você ouvir, para você não ser alimentado com besterol e depois sair seguindo um monte de heresia, um monte de coisas absurdas aí, achando que é de Deus, para você não ser enganado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem no que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E que Deus me abençoe e te abençoe. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre mim e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz, em nome de Jesus.